Olá, de volta aqui a mais uma aula. Nesta aula nós vamos estudar os importantíssimos conjuntos numéricos. Como o próprio nome já está dizendo, conjuntos numéricos são aglomerados, são grupos de números que a gente precisa conhecer, porque é a partir desses números que a gente vai começar a trabalhar dentro desses universos de elementos abstratos, ou seja, de números. Então vamos conhecer agora aqui com cuidado quais são os principais conjuntos numéricos. Vamos lá. Aí veja só, o primeiro conjunto de números que eu quero mostrar para você é o conjunto dos números naturais. Inclusive a gente já estudou esses números naturais em vídeos passados, que é dado por n. E esse n ele vai representar, né, um conjunto, a gente abre chaves para fazer essa representação e vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, isso até o infinito. Veja só, são números, como você está observando, inteiros. Então, números inteiros são números que não têm, né, a parte decimal, que não é, por exemplo, 1.5. 1.5 não é um número inteiro. 1.8 também não é um número inteiro. Então, os números naturais não contêm esses números aqui fracionários. Então, tudo ok. Vamos agora conhecer o conjunto dos números inteiros. Aí o conjunto dos números inteiros, como o próprio nome já está dizendo, ele é representado por esse z aqui, ó, esse z com essa barrinha, e devemos colocar números que sejam inteiros, números que não sejam assim, ó, fracionários. Aí você diz, e os números naturais já não são assim, já não são inteiros? São sim, porém os números inteiros eles possuem a parte negativa. Veja que aqui eu só tenho números positivos, o 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. Só que os inteiros eles contêm também os números negativos. Então a gente vai começar aqui, ó, com menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Veja que eu estou decrescendo, né? Menos 3 é um número mais negativo do que o menos 1. Por quê? Porque, veja só, vamos pensar esse menos como se fosse uma dívida, como se fosse algo que eu estou devendo. Eu dever menos 3 é o quê? Melhor ou pior do que eu estar devendo menos 1? Veja que dever menos 3 é uma dívida maior. Então, menos 3 ele é maior negativamente falando do que menos 1. Então, aqui a gente vai decrescendo até chegar em 0. Veja que eu vou decrescendo, né, até chegar no 0. E depois aqui eu vou crescendo. 1, 2, 3. E vou até o infinito. Isso aqui são os meus números inteiros. Tá entendendo aí? Você já pode notar que o meu conjunto dos números inteiros, dentro dele, né, nós contemos os números naturais. Porque, veja, daqui para cá, para frente, é a mesma coisa que eu tenho meus números naturais, tá vendo? Toda essa parte daqui para frente é a mesma coisa que meus números naturais. Então, dessa forma, dentro dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais, que é o infinito também. Aí você já pode notar que agora a gente entra na seguinte curiosidade. Veja só, algo que é infinito, ele é difícil da gente imaginar, ele é difícil da gente conceber, da gente ter essa ideia de um número que não tem fim, de algo que não tem fim, de algo que vai até o eterno, até o infinito. Essa ideia não é tão fácil da gente perceber. E aqui ainda a gente tem o seguinte, a gente tem duas ideias de infinito, olha. Um infinito aqui que vai para mais positivo, isso aqui a gente pode dizer que é dos números naturais. Só que eu tenho esse z tendo também essa ideia dos números infinitos, aqui é o 0. E essa ideia dos números infinitos eu vou ter, ó, tanto o infinito negativo quanto o meu infinito positivo. Tá imaginando aí? Ou seja, números aqui, ó, eles vão ter vários. Aqui tem menos 3, depois menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E assim eu vou até o infinito, sem parar com os valores negativos. E aqui eu vou até os valores positivos, né, nos números naturais. Você já nota, então, que se eu fosse perguntar para você, né, veja que essa pergunta até é aí para a gente refletir em termos de ideia. Porque o que é infinito não tem tamanho. Uma coisa não existe infinito maior ou menor que outro infinito. Mas se eu for pensar em termos lógicos, você já nota que esse infinito ele está aqui dentro. Então, ele é uma parcela do infinito positivo. Tenho essa outra parcela do infinito negativo, como eu já disse. Então, eu posso dizer que esse infinito dos números
inteiros, ele é um infinito maior do que esse outro. Isso aqui é só para a gente imaginar, hein? Só para a gente ir pensando nas ideias, porque infinito é infinito e acabou-se. Não tem de infinito maior que outro infinito, mas aqui a gente está começando a conectar essas curiosidades, só para a gente ter aí uma noção. Está entendendo a questão? Está entendendo a problemática? Pois bem, vamos guardar aí essa informação e vamos agora para outro conjunto de números, que agora vai ser o conjunto dos números que a gente chama racionais, que ele é representado pelo Q, com esse tracinho aqui do lado, e o conjunto dos números racionais, eu vou ter aqui dentro números fracionários. E como é que eu represento aqui esses números fracionários? Eu posso botar 3 pontinhos e começar aqui com qualquer número, 17 sobre 6, por exemplo, menos 5 sobre 2, menos 4 sobre 3, menos 1 sobre 2, agora 0, depois eu vou 1 sobre 3, 1 sobre 2, 1 sobre 4, e assim eu vou até o infinito positivo. Veja que os números aqui dos números racionais, eles se caracterizam por eu ter valores fracionados, um número dividido pelo outro. A gente vai estudar isso aqui com mais cuidado, com mais detalhe, mais para frente. Entretanto, a gente já tem essa percepção que os números, eu estou dividindo um número por outro e obtendo assim uma fração. Fração é isso. Quando eu pego um número e coloco essa barra que representa a minha divisão por outro, eu tenho essa ideia, essa percepção de um número racional. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, racional. Aqui é inteiro, e aqui é natural. Pronto, vamos guardando essas referências. É importante que você vá anotando e que você vá fazendo esse cruzamento entre a abstração que a gente está tendo aqui de imaginação. Esses elementos, eles são úteis porque a gente vai começar a trabalhar neles, né? A gente vai trabalhar nesses elementos de conjuntos numéricos para fazer os nossos estudos de soma, subtração, divisão, radiciação, potenciação, mínimos múltiplos comuns, mínimo divisor comum. Tudo que a gente vai se destinar a estudar nesse curso, a gente vai trabalhar dentro de alguns desses conjuntos. Tudo certo? Então, muita atenção a isso. Voltando para cá, vamos agora conhecer outro conjunto de números, que agora eu vou chamar do conjunto dos números irracionais. Veja só, esse conjunto dos números irracionais já é algo mais abstrato. Irracional por quê? Ele é tido como irracional porque a gente não consegue ter um número que vai definir a divisão e gerar e obter esse número racional, como por exemplo, são muitos números racionais, mas a gente tem os mais conhecidos aqui, ó, raiz de 2 sobre 6. Se eu pegar o número raiz de 2 e dividir por 6, ou simplesmente pegar só o número raiz de 2, isso aqui é um número irracional, que eu não tenho como representar esse raiz de 2, por exemplo, em uma forma de uma fração. Veja o nome, irracional. Irracional, por quê? Aqui ó, está mostrando racional. Eu consigo colocar ele, representar ele, através de uma razão de dois números. A partir aqui, ó, de uma razão, de uma divisão. Irracionais, o nome já está dizendo, olha, irracional é o contrário de racional. É algo que eu não consigo representar a partir da razão de dois números. Então, guarde bem essa informação. Isso é importante saber. Raiz de 2 não dá para a gente dividir o número A por o número B e representar esse raiz de 2. Isso aqui não é possível. E, portanto, nós temos um número irracional. Se qualquer outro número estiver dentro do meu conjunto, que eu puder fazer uma divisão de dois números e representar esse número, como, por exemplo, o número 2, eu posso chegar e dizer que 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2. Se eu dividir 4 por 2, eu tenho o número 2. Não é verdade? Então, veja que esse Z, né, esse conjunto Z, ele está dentro dos conjuntos dos números racionais. Isso a gente tem também que os números naturais estão dentro dos números aqui inteiros, como a gente viu essa representação. Então, Z, que são os números inteiros, estão dentro dos números racionais. Tá vendo? Entendeu aí essa formatação? Isso por quê? Porque, mais uma vez, deixa eu pegar até outro exemplo, só para ficar bem claro. O número 3 eu posso representar de 9 sobre 3. Veja que esse número 3 é a mesma coisa que 9 sobre 3. Entretanto, 9 dividido por 3 é um número do tipo racional. É racional, porque está uma razão entre dois números. Vamos guardando aí essas informações. Voltando para cá, eu tenho um outro número irracional conhecido como raiz de 3.
Raiz de 3 é tido como um número irracional, porque a gente não consegue representar ele a partir da razão de dois números. Outro número irracional muito importante, muito conhecido e usado é o número π. Número π que vale 3,14, 15 e por aí vai, ele não tem fim, né? Ele também não consegue ser representado a partir da razão entre dois números. Tudo certo? A gente tem também outro valor, π sobre 6. Qualquer valor, né? Π sobre 12, por exemplo, todos esses valores aqui são números irracionais e assim vai. Tem alguns outros, mas vamos parar por aqui só porque o que basta é esse conceito, é essa ideia que agora a gente já tem bem estabelecido. Nós não conseguimos representar os números irracionais a partir de uma razão entre dois números. Por isso esse nome, irracional. E agora nós vamos para os números, também conhecidos como números reais. Os números reais a gente representa por um R assim, ó, um R com duas barras, e o conjunto desses números reais vai ser praticamente qualquer um desses outros conjuntos. A gente pode ter aqui dentro, ó, o menos raiz de 2 sobre 6, o raiz de 3, o número π, o número π sobre 6, o número 1, o número 2, o número 4, o número 9 sobre 3, enfim, todos os demais números são chamados de números reais. Por que real? Porque ele está num plano que a gente vai até comparar com a matemática mais avançada, que é o plano real, que nós temos em contrapartida um outro conjunto chamado de conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é, por exemplo, raiz de menos 1, raiz de menos 2, alguma coisa assim, né? São infinitos também, são números tidos como complexos, que a gente não vai se deter tanto. A gente não precisa se preocupar com isso, mas o conjunto dos números complexos é um conjunto que existe para a gente estabelecer até a existência desses números reais. Ou o número ele é real, né? Se a gente disser que ele é real, ele está dentro de qualquer um desses números, os números naturais, os números inteiros, os números racionais e irracionais, ou seja, os reais abarca todos esses números, e temos os números complexos que têm essas raízes aqui, que é outro caso de estudo. Tudo ok? Então guarde bem esses tipos de conjuntos, que no próximo vídeo eu vou mostrar para você uma parte geométrica, a parte visual do desenho desses conjuntos, do desenho que representa esses conjuntos numéricos, para a gente colocar cada um desses grupos de valores numéricos dentro do seu lugar e dentro de uma conotação de tamanho dos conjuntos e também a ideia de subconjuntos, que eu vou mostrar isso para você no próximo vídeo. Tudo bem? Estude com cuidado, muita atenção, assista quantas vezes for necessário a esses vídeos, que nem sempre a gente pega de primeira as ideias, mas quando a gente assiste várias vezes, a gente consegue absorver melhor. Estude aí com cuidado, com paciência, vamos andar paulatinamente nesses primeiros assuntos da matemática, porque são indispensáveis para coisas mais avançadas que iremos estudar mais para frente. Estou aguardando você no próximo vídeo. Até logo!